Salve, meus amiguinhos! Mesmo tô gravando esse post já tarde, depois de toda a repercussão da Rádio Bandeirantes, da derrota do Grêmio para o Criciúma, depois da entrevista impactante, vamos dizer assim, do Renato. Tem muita coisa para se falar, um post só não é necessário, mas vamos começar pelo resultado, pela atuação do Grêmio, que foi novamente patética. O Grêmio mereceu perder porque jogou até pior do que jogou contra o Flamengo, só que naquele dia o Grêmio achou alguns gols e como o futebol permite esse tipo de situação, ganhou o jogo, né? Contra o time C do Flamengo. Mas contra o Criciúma, a gente sabia que num jogo direto, contra uma equipe competitiva, que também lutava, né, pelo prato de comida, o Grêmio precisava jogar mais. E não jogou. Jogou muito pouco. Novamente com uma escalação que o Renato, aliás, que depois agora da coletiva já disse que não joga mais, com os dois meias, né? Cristaldo e Gonçalves. Mas não é só isso. O Grêmio há muito tempo não consegue desempenho. E é claro que eu digo para vocês, e falei no jogo contra o Flamengo, né, que é difícil cobrar desempenho quando você não enxerga no horizonte, né? Ali, perto, algo que vai mudar essa situação. O Grêmio precisa de resultado. Bom, mas ainda falta uma história nesse campeonato e o Grêmio tem que tomar cuidado, né? Porque depois dessa derrota para o Criciúma, o Grêmio perdeu um jogo atrasado, se manteve próximo do Z4 e tem agora no calendário jogos bem difíceis, especialmente o primeiro contra o Botafogo, lá em Brasília vai ser o jogo. Mas, tirando o mau desempenho, a derrota, as vaias da torcida, aí vem a entrevista do Renato, que eu, na Rádio Bandeirantes, adjetivei de patética, mas não foi surpresa. O Renato fala o que quer, diz o que quer e faz o que quer no Grêmio. E o clube Grêmio é refém do Renato, porque os seus dirigentes, né, são fãs do Renato. Eles não são patrões do Renato. São incapazes de fazer qualquer tipo de cobrança, porque se acham menores. E o Renato se julga maior do que eles. Portanto, essa relação ela já é errada no princípio. No momento que tu tem um empregado que se julga maior do que você, que sabe mais do que você, e você não tem nem temperamento para se impor, não tem o que fazer. O Renato é verdade, ele é ídolo, é estátua, ele tem tudo de bom, tem títulos, como ele diz, né? Ele é muito bom. Eu acho até que ele é muito bom mesmo, porque imagina um cara autodidata, empírico, né? Sem método. Ele vai lá pro campo, vê a folhinha, faz o que quer, vai no intuitivo, né? Ele é empírico, né? E ele é um vencedor, não há dúvida nenhuma. Mas quando você precisa, né, de algo mais para sair, quando a intuição, quando a criatividade não dá certo, você precisa de método. E isso o Grêmio não tem. Isso é treino, é trabalho, e isso o Renato não é do perfil dele. Mas mais do que isso, as ações internas do clube, elas ficam paralisadas porque os dirigentes não têm coragem, né? Primeiro de mudar a situação, porque o Renato é um grande escudo, né? Tanto que dirigentes não falam, né? O Renato fala e acabou. Só diz amém, amém, amém. O Renato é muito grande, né? Então ele serve para isso. O dirigente fica numa zona de conforto, né? Ele não precisa pôr embate com a imprensa, com a torcida. Deixa que o Renato faça. Então é muito conveniente. E é por isso que eu digo que não espere. O Renato só sai se ele quiser. O presidente Guerra não tem coragem de tirá-lo. E mais, vai mantê-lo para o ano que vem. Né? Não duvido nem que se caia. Mantém. Porque é mais confortável para o presidente Guerra ter este amparo, que é o tamanho do Renato, para qualquer crise. E para mim isso é uma grande decepção, uma frustração que eu tenho com a gestão do presidente Guerra, que são jovens, né, que poderiam modernizar o clube, tirar o Grêmio desse ciclo que às vezes parece doentio, né, do medo de mudar, do medo de encontrar outras soluções, sabe? Fica aquela história que o Grêmio só tem o Renato, só o Renato pode treinar o Grêmio. E o Renato, por melhor que ele seja, ele também tem prazo de validade, como qualquer outro ser humano. Os ciclos se encerram até para depois virem a começar de novo. Mas não vai acontecer, porque o Grêmio tem medo de fazer isso aí.
Então, se o Renato não tomar a iniciativa, não vai acontecer. O Grêmio tem um longo caminho ainda pela frente. Mas eu ainda acho, como o Renato, que não vai cair. Porque tem muito time ruim no campeonato. Mas o Renato, se acha que o torcedor do Grêmio vai ficar somente, né, no beijamão da estátua, eu acho que ele precisa dar uma olhada a mais, porque o número de torcedores que só vê o seu trabalho e torce por ele está diminuindo cada vez mais. E o torcedor do Grêmio, eu espero, né, considere que o Grêmio é maior do que todo mundo, especialmente do seu treinador. Ou será que alguém acha que não? Pior que tem gente, hein? Um abraço.